Deus é Deus. E a irmã nunca tinha me visto na vida. Não, acho que todo mundo ficou meio assim. E eu fiquei assim, foi tão tremendo que eu fiquei impactada. Eu não vou retroceder, tenho um alvo a alcançar, rima para declarar, não vou desanimar. Deus está a convocar. Graça e paz, sejam bem-vindos ao podcast Os Neemias, conectando fé e ação. Aqui é o local para você, empreendedor, líder de negócio, para quem gosta do tema empreendedorismo, encontrar, além de técnicas, de coisas do mundo secular, também a orientação da palavra. Seja bem-vindo, a casa é sua. Hoje o tema é maravilhoso. Hoje eu quero te convidar para navegar conosco aqui numa história de uma mulher guerreira e cristã que você vai adorar essa história, mas espera aí que eu te conto já. Deixa eu primeiramente te fazer um convite especial. Se você é novo por aqui, já te inscreve no canal, já aciona o sininho, já compartilha, comenta, diz para nós o que está achando. Por quê? Porque quanto mais você interagir, quanto mais compartilhar, mais longe vai esse canal aqui, mais longe vai esse conteúdo e mais pessoas acabam tendo acesso a esse material. Então seja bem-vindo, compartilha, segue a gente nos canais aí, tanto no YouTube quanto no Spotify. Antes de mais nada, deixa eu começar aqui a dar as boas-vindas para a mesa, começando aqui pelo pastor Gabriel. Pastor Gabriel, seja bem-vindo. Amém. Obrigado, Raul. É uma bênção nós poder estarmos juntos e temos certeza que nessa noite nós vamos, nesse tempo, fazer algo, receber algo, uma instrução que não é só para os nossos negócios, mas que vai desenvolver muitas outras coisas. Com certeza, nós vamos poder extrair da nossa convidada aqui alguns segredos para ser um empreendedor vitorioso, né? E em nome de Jesus eu creio que vai abrir o entendimento para muitas famílias, muitos casais, muitas mulheres que estão aí esperando por uma oportunidade de começar a empreender. E esse podcast é para vocês. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Anderson, seja bem-vindo. Deu uma paradinha, né? Os outros dois programas deu uma afastada, mas está aí de volta. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Eu tava com muita saudade. Eu acho que as segundas-feiras nunca foram tão demoradas para se passar. Estar aqui sempre presente com meus amigos faz com que a semana comece de uma maneira muito boa mesmo. O assunto é interessantíssimo, né? Muito obrigado por tua presença aqui, Raquel. Tenho certeza que vai ser um assunto no qual a gente vai conversar muito, não vamos ver o tempo parar. Maravilha, maravilha. Antes de te apresentar a nossa convidada, de dar as boas-vindas para ela, quero reforçar o convite. Se você não segue a gente ainda, segue a gente no YouTube, no Spotify, compartilhe esse conteúdo, aciona o sininho para não perder nenhuma novidade. A gente está falando aqui de Gravataí, do Rio Grande do Sul, de dentro da Carral Church, né? A gente sempre produz esse conteúdo voltado para você que gosta do tema empreendedorismo, que gosta de liderança de pessoas, que gosta de entender um pouco mais sobre negócio. Deixa eu apresentar a nossa convidada, nossa irmã de mesa hoje aqui, eu tenho certeza vai brilhantar com a sua história e vai te inspirar. O tripé desse podcast é instrumentalizar o empreendedor, é também, de alguma maneira, orientar o empreendedor através da palavra sempre, mas também inspirar. Eu tenho certeza que essa história vai te inspirar, que você vai conhecer. E no final eu quero o teu comentário. Raquel, seja bem-vinda, uma honra te ter aqui. Que bom que tu aceitou o nosso convite. Seja bem-vinda aos Neemias. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de compartilhar um pouco da minha história com vocês, que ainda está sendo construída, que eu digo, até quando Jesus voltar, a gente continua a sempre melhorar e construir, né, os sonhos que vão vindo. E agradecer a oportunidade ao meu primeiro podcast. Estou um pouco nervosa. Sabe que o nosso parece sempre o primeiro também? Parece sempre o primeiro. Sempre o primeiro. Tamo junto, todo mundo estreando aqui. Mas acredito que vou conseguir aí contribuir para a nossa fé ser fortalecida. Amém. E com essa história que você vai conhecer daqui a pouco, é o que norteia hoje o tema do nosso encontro, nosso podcast. O tema hoje é como a mulher cristã concilia negócios, família e espiritualidade. A história da Raquel, tenho certeza, vai nos nortear, além naturalmente do nosso manual, né, da nossa Bíblia aqui. Antes de a gente entrar no tema, antes de a gente começar a desenvolver um pouquinho mais, eu queria pedir para o pastor fazer uma oração pela audiência e pela mesa. Vamos lá, nos coloquemos na presença do Senhor. Pai, muito obrigado. Esse tempo tão precioso em que nós queremos, de coração aberto, com o nosso coração expectante das coisas que o Senhor vai revelar a cada um de nós.
Amado Espírito Santo, nós te convidamos e nós queremos, Senhor, aprender contigo, sentar aos teus pés e ouvir a tua direção. Assim nós estamos e nós queremos, Senhor, que algo novo toque as nossas vidas, e não só a nós que estamos aqui, mas a toda a nossa audiência espalhada por esse país e até fora daqui. E em nome de Jesus nós queremos dar as boas-vindas ao Senhor e agradecer, entregar o controle de tudo em tuas mãos. Muito obrigado, Senhor, por tua presença, por tua graça, por tua sabedoria que será derramada em nosso meio nesse momento. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, pastor. Obrigado. Bom, o tema, como eu disse hoje, é como a mulher cristã concilia negócios, família e espiritualidade. Você que é mulher, que está nos vendo aqui, pega a pipoca, para no sofá, que hoje o tema é maravilhoso. A gente vai explorar uma história de uma mulher guerreira, empreendedora, mas também a gente vai completando isso aqui com ensinamentos, com orientações. E aí o primeiro ensinamento, a primeira orientação que a gente busca é sempre na palavra. Pastor, o que a Bíblia nos ensina ou nos traz sobre mulheres empreendedoras? É um tema tremendo, pessoal. E a Bíblia nos trata, em várias passagens, o poder da mulher na condução, né, da vida das próprias mulheres, mas também na condução da vida em família e na criação dos filhos. E em algumas passagens nós também vamos encontrar as mulheres que empreendem, né? E um local na Bíblia muito conhecido, né, é o Provérbios de número 31, onde ali diz no verso 13, ela busca a lã e linho, e de bom grado trabalha com as suas mãos, e é como um navio mercante, de longe traz o seu pão, e ainda de noite já se levanta, e dá mantimento para a sua casa, e as tarefas às suas servas. Aí vai adiante, ela acho que ela até trabalha aqui como corretora de imóveis, porque diz a Bíblia assim, ó, examina uma propriedade e adquire-a. É agricultora, ó, planta uma vinha e rendas do seu trabalho. É tremendo, porque a palavra de Deus ela tem explicação para todas as coisas. Então, quando a gente começa a ler a história das mulheres de Deus que passaram pelas Escrituras, nós vemos belíssimos exemplos a serem seguidos. E o que me pauta muito em todos eles é a questão do equilíbrio. Equilíbrio. Porque a mulher, se nós olharmos para um termo entre família, o homem Deus chamou para a força, a lógica, para a proteção. A esposa, ela já tem outro talento, outro dom maravilhoso, que é a conciliação, que é entender, e ela fica no meio entre o esposo e os filhos, e ali no meio está a esposa. E ela ainda tem tempo, e ela ainda tem disposição, e ela ainda tem alegria, e ela ainda tem motivação para empreender, né? Eu costumo, quando converso com as pessoas e entro no tema de negócios, eu me recordo que a minha esposa, ela, desde nova, ela sempre teve esse dom para venda. Então eu costumo brincar com ela que ela vende areia no deserto, sabe? E ela costuma ter essa desenvoltura. Ela começa, pois não vai dar, porque toda tímida, daqui a pouco quando vê, tem que dizer, vamos embora, que ficou por último, né? Porque ela está lá conversando, está vendendo, está conversando, está envolvida, está profundamente integrada no assunto. E isso é uma coisa tremenda. Deus dá sabedoria. A Bíblia diz que Deus dá sabedoria a quem pede, né? Que em Tiago, capítulo... agora me fugiu se é capítulo 5 ou capítulo 1, mas quem quer sabedoria, peça a Deus. Essa é a palavra, né? Que quem quer a sabedoria do Senhor, que peça. Não está dizendo que é para o homem, ou que é para o jovem, ou é só para a mulher. É para todo aquele que crê no Senhor Jesus. Então, hoje nós temos aqui uma convidada que crê no Senhor, que tem a sua casa na rocha, tem a sua família, né? O seu lar apoiado em Jesus, e com certeza uma trabalhadora que cuida de tantas coisas e com esse equilíbrio. Acredito que talvez o cerne dessa nossa mensagem hoje, desse nosso tema, é como buscar o equilíbrio para conciliar negócios, família, vida espiritual, ser mãe, ser esposa, né? Ser uma filha de Deus, se envolver com a obra e fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Como conseguimos? Né?
Só as mulheres conseguem. Os homens não são multitarefas, né? Os homens faz uma, depois faz a outra. Não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Né? Então, planejamento, organização, o trabalho da mulher é extremamente necessário. Né? Por muitos anos, a sociedade, de certa forma, podemos dizer assim, que a sociedade menosprezava a presença da mulher. E isso é até vergonhoso, porque nós dependemos da mulher, nascemos da mulher, é a mãe que ensina, é a professora que alfabetiza e é a avó que cuida quando os pais vão trabalhar e etc. E a sociedade menospreza. Né? Então, tudo que Deus tem um olhar cuidadoso, um olhar abençoado, a sociedade tenta, e eu não digo nem a sociedade, mas o mundo espiritual, as trevas tentam abafar, esconder e menosprezar e destruir. E nós vemos o quão importante o equilíbrio. Aí nós já estamos puxando para o lado espiritual, né? Como é que todas essas coisas vão se encaixar, eu não sei. Só sei que agora nós vamos desvendar, né? Vamos lá, então? Nós, enquanto homens, acho que a gente nunca vai entender. Sempre quando eu faço uma comparação com mulheres e homens, eu sempre lembro de uma cena, né? Da mulher cuidando do filho, cozinhando, chutando o cachorro, gritando com o outro que está no pátio e chamando o marido para almoçar. Né? Eu vou cuidar o leite, o que acontece? Sempre derramo o leite. Só o leite. E eu não consigo dar conta. E essa capacidade de ver o todo ao mesmo tempo sempre é algo que me intrigou. E em qualquer caminhada que eu tive a oportunidade de trabalhar com mulheres, líderes principalmente, a diferença é absurda. Na caminhada empreendedora, conhecendo mulheres empreendedoras, o que tu trouxe aí, pastor, é uma coisa importante. E fazendo mentoria de empresários, de empresárias, toda essa pressão que é de escantear, né, a empreendedora, a mulher, ou, né, cobrar mais. Eu sempre, quando eu formava líderes mulheres, eu falava assim, tu vai ter que provar mais do que os homens. Vai ter que provar mais que os homens, porque naturalmente a mulher ela sofre já uma barreira natural de um mundo machista em algum nível, né? Com barreiras mais psicológicas do que de capacidade. Naturalmente as mulheres são mais bem formadas que os homens, aí pesquisas provam isso, né? Além de ter essa capacidade de multitarefas, né? O homem consegue ser um pouco mais focado e consegue apenas ter uma visão túnel, né? Que a gente começa a dizer. Minha esposa, quando eu vou procurar uma coisa em casa, ela está do lado, assim, olha só para um lugarzinho, ela fala, do lado, mais para a direita, mais para a direita, eu acho, daí, impressionante. Esse é um segredo que elas não contam, né? Não contam. Eu não sei se é assustador, mas acontece, eu vejo que não é só comigo. Mas, voltando, o desafio para a mulher empreender, na minha visão, é talvez um grande segredo, porque a sociedade não foi feita para facilitar a vida para a mulher. Não foi feita. Não foi feito, isso é fato, né? E toda vez que eu vejo uma empreendedora como tu, Raquel, aqui, né? E como tantas outras que a gente tem conhecido e história conta, a gente tem que minimamente não só respeitar, porque qualquer empreendedor que se aventure, vença, ou, né, se aventure a empreender, já tem que ser respeitado. Mas a mulher, a gente tem que ter um carinho diferente, um respeito diferente, porque a pegada é diferente, né? A brincadeira é um pouquinho mais séria, porque as barreiras, não só fisiológicas que se tem, mas também culturais, são absurdas. Então, toda vez que a gente tem uma empreendedora na mesa, a gente se sente honrado e, mais uma vez, te agradeço de estar com a gente aqui. Tá? É muito legal mesmo estar aqui falando. E você que é mulher empreendedora, escute toda essa história com muita atenção. Tenho certeza que, se você está empreendendo, vai se reconhecer. E se está pensando em empreender, se você é jovem ou se você está pensando agora em empreender, não importa a sua idade, tenho certeza que a sementinha do empreendedorismo vai chegar para você aí. Deixa eu fazer uma pergunta. Quer fazer um comentário? Posso? Não, até eu acredito assim que o pastor colocou muito bem as palavras em questão assim da mulher empreendedora. Eu tive a oportunidade de trabalhar com muitas e conversar com muitas e até liderar algumas que se transformaram líderes e empresárias mais tarde. E eu vejo, e a gente vê toda essa dificuldade que tem a mulher no mercado, como o pastor colocou, e também essa questão dela trabalhar tanto a casa, né, ser o aconchego da casa. Eu acho que o homem, eu vejo por mim, assim, ele é muito mais... Ele se torna hoje uma questão, digo de casal, entre eu e minha esposa, de eu ser aquele cara visionário, de visualizar aquilo e ela gerir. Né? Hoje mesmo eu falei para ela, a gente estava trabalhando, hoje ela é uma diretora da empresa também, e eu estava trabalhando, como é bom
tê-la do meu lado, porque tem os olhos que eu não enxergo, tem a visão, né, que eu não enxergo. Então, às vezes ela me traz, mas tu não viu isso? Não vi. Eu passei reto e não vi. Então, eu vejo assim que a mulher ela tem um grande desafio hoje, que é gerir isso, né? E a mulher empreendedora, ela tem uma facilidade que nós homens não temos, que é gerir tudo, né? Ainda empreender num mundo que é preconceituoso por vários tipos de preconceito e não traz a mesma talvez facilidade, não digo facilidade, mas que o mundo hoje traz para o homem, né? Então, eu acho que eu não conheço, tá? Eu particularmente não conheço hoje um grande empresário que tem um grande empresário que venceu, que é estruturado com seus filhos, que é estruturado, né, na vida cristã, que é estruturado, que não tem uma boa mulher do seu lado. Eu não conheço assim, uma mulher que empreende, uma mulher que está junto, uma mulher que é os olhos no que não se vê. Então, eu vejo hoje empresários muito bem-sucedidos, e eu tenho conhecidos assim que a família é estruturada, que a sua crença não é estruturada. E quando ele tem uma mulher no qual consegue pegar junto, uma mulher que está ali gerenciando esse homem que está sempre, né? Claro, o homem respeitando essa mulher, eu acredito que é o caminho do sucesso. Não tem por que não dar certo, né? Ela nos guiando ali, fazendo, e nós com esse impulso todo, fazendo até essa questão do empreender, né? Maravilha. Raquel, capelão, de onde vem? Português? Português. Português, legal. Sim. É teu ou do teu marido? Do meu marido. Eu herdei esse sobrenome lindo. Como é que é o nome dele? Confessando aqui, né? Como é que é o nome dele? É Rubinei. Rubinei. Abraço pra ti, Rubinei. Raquel, ouvindo um pouquinho disso aqui, tenho certeza que algumas lembranças vêm à tua mente. Conta pra nós um pouquinho da tua história, se tudo isso que a gente falou é bobagem ou faz sentido mesmo, enfrentou alguns perrengues, algumas barreiras. Como é que foi a tua jornada empreendedora desde lá quando começou? Conta um pouquinho da tua história pra gente conhecer até esse momento atual, até chegar aqui. Sim, vamos lá. Minha história é um pouco longa, mas vou começar aqui. A primeira barreira que eu vejo que eu enfrentei assim foi a questão de ter me formado numa... eu me formei em pedagogia empresarial, fiz na Ubra Gravataí, que agora nem existe mais a Ubra, mas antes disso eu fiz magistério. E até então, a gente sempre tem um sonho, quando criança, enfim, eram 2 sonhos que eu tinha. Era de ser professora e ser dona de loja de roupas. E um dos sonhos deu certo. Mas eu tinha muito aquela cobrança de estudar, né? A gente vem de uma família batalhadora. Meu pai é catarino, minha mãe também. Ele veio noivo da minha mãe morar em Gravataí. Ele é natural de Araranguá. E desde então, enfim, mecânico industrial. Meu pai também teve uma superação. Tem como um grande homem um exemplo. Ele batalhou, não tinha estudos até então, veio, se formou naquela época e se aposentou na empresa todo o tempo, ficou 20 e poucos anos na mesma empresa. Enfim, ele, na época, ele pagou o meu curso de magistério, que foi no Dom Feliciano. Até então, não consegui bolsa, enfim, mas era um sonho e ele me ajudou. E eu me cobrando, porque eu sempre valorizei muito a questão, né, do meu pai, de ser um homem batalhador, de agora me ajudou a fazer o curso e eu não segui o curso. Mas, enfim, eu tentei. Antes disso, já tinha trabalhado de secretária de escola na QI Informática, onde a minha irmã foi diretora até então. Teve uma indicação ali. Tive essa experiência. Depois, sempre conciliando, né? Mas a gente não guarda tudo porque... Só de empreendimento eu já vou para 15 anos, né? Mas fiz então o magistério, fiz a pedagogia empresarial. No tempo que eu fiz a pedagogia empresarial, eu trabalhava numa empresa, aí abriu-se uma porta, que era revendedora de material elétrico para indústrias. E era uma empresa familiar, era uma empresa que ela locava... nós locávamos a sala na Irapuru, que é logística. E ela era matriz em São Paulo. E por indicação eles precisavam de uma pessoa de confiança. O meu irmão me indicou. Tive
e que trabalhava na Irapuru na época, TI, trabalha, e me indicou, enfim. E deu super certo. E eu sempre fui muito, assim, um ônus, assim, dedicada. Então, assim, era uma empresa, né, pequena, familiar, mas eu me abracei ali. Fazia contato com os compradores das empresas, gostava dessa comunicação, porque a gente queria expandir. Tinha algumas empresas que eles já tinham um contrato fixo de material elétrico e eu mantinha ali, né? Era muito, na verdade, dependíamos muito de São Paulo. Enfim, não quero me estender muito. Fiquei 5 anos nessa empresa, 5 para 6 anos, onde eu me formei esse tempo. Só que até a empresa foi muito bom, porque remunerava bem. Só que eu com os sonhos de ter a minha casa própria, enfim, e vou fazer um pé de meia. Vou vender, né? Vou vender lingerie. Eu trabalhava de segunda a sexta. Não sei se aqui tá bom, porque me falaram que eu tenho que falar bem pertinho. Mas tá bom, sim, E então, eu tenho sábado livre, o domingo, né? Vamos lá? E aquela coisa, sempre coloquei, não vou ter filho antes de ir para minha casa própria. Enfim, sempre fui muito assim, focada. Então, eu ia todos os sábados de manhã para Porto Alegre. A empresa era Gravataí. Na época, não tinha carteira de motorista, né? Então, enfim, ia todo sábado. Meu marido me ajudava, trabalhava na empresa, que hoje ele está na mesma empresa. Que antes, um pouco da gente casar, a gente vai pro... Ó, falando tudo junto. Pros 23 anos de casado. E ele entrou um pouco antes nessa empresa que ele está até hoje. E ele me ajudava aos sábados, enfim. Meu Deus, naquela época era muita gente naquela fábrica de calcinhas, enfim. E nos sábados, então eu ia, e à tarde eu ia de manhã e já começava a vender. À tarde, ó. E de bicicleta. Tá? Tipo, eu morava na parada 74 e tinha algumas clientes, que a minha mãe morava na 73, tinha algumas clientes conhecidas, enfim. Ali eu já comecei a fazer minha clientela. Acabei saindo dessa empresa e... Só que assim, ó, sempre, uma coisa assim, ó, oração. Sempre. Porque quando eu entrei nessa empresa, eu sei, foi através de um propósito que eu fiz, porque eu já tinha feito magistério, não tinha seguido. E eu entrei com uma oportunidade ali, enfim, uma empresa boa de se trabalhar, gostava muito. Só que também eu era ainda experiente na questão, assim, como já tinha trabalhado como mais ou menos 1 ano e meio, que foi de estágio na escola, né, que eu fiz o meu curso de magistério. Trabalhei acho que meio ano com educação infantil, mas eu digo assim, de contatos, que eu digo assim, a gente não tem maturidade para certas coisas. Mas a venda de lingerie já era o teu primeiro empreendimento. Sim. Se tu pensar... Não, isso né? sim, Já isso. Mas é aquela coisa, maturidade às vezes para... Enfim, não Não, era sim, para mim sim, continuar. Mas assim, daí eu fui, no caso, reconhecida. Depois entrou mais algumas pessoas, a gente foi um time de 6 pessoas. E eu fui reconhecida como supervisora de vendas. Então, tive essa experiência. Na verdade, foi bem legal, tudo. Só que teve algo ali que eu não estava satisfeita, sabe? E comecei a orar. Senhor, eu sei que essa porta tu abriu e fiz um propósito com Deus. Né? Tu sabes o que... Porque eu sempre fui muito assim... Eu tô fazendo alguma coisa, mas aquilo não tá, eu começo a orar. Meu Deus, eu tô muito angustiada com isso. Eu me coloco. E eu sei, eu sou de berço, graças a Deus, cristã. Tive a oportunidade de já nascer, meus pais já eram, né? Cristãos. E graças a Deus nunca me afastei dos caminhos do Senhor, mas a oração é a chave. A oração, sendo que orei, falava muito com o meu gerente, que era de São Paulo, eu não estou satisfeita com algumas coisas aqui, e ele, Raquel, não coloca, enfim, fora, né? A gente gosta muito do teu trabalho, pensa bem, mas teve uma época, não, eu quero sair, mas lá no fundo eu orava, meu Deus, eu não, me desabafava um pouco, enfim, sendo que eu me formei, né, continuava vendendo lingerie ali, me formei em janeiro, em agosto, eu consegui ali a demissão. E um versículo que me marcou, quando eu recebi assim, porque tu quer, mas na hora que tu recebe,
Que é, meu Deus, e agora? Bom, Orou tanto, a hora que veio. Aí dá um medo. aquele versículo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Então, essa palavra, assim, foi até a minha despedida no e-mail ali que eu coloquei, que é todas as coisas, quando a gente coloca em oração, é sincero com Deus, a gente não esteja preparado, mas Deus responde. Então, saí dali e continuei com as minhas vendas, já tinha algumas clientes. Logo depois, ali de uns 3, 4 meses, eu vou começar a vender roupas. E comecei a viajar. E daí começou aquela, preciso de mais clientes. Nesse meio tempo, eu já tinha feito a carteira, tá? Acho que uns 2 anos antes de eu sair da empresa, algo que me fez muito me sentir segura, que eu era no Parque dos Anjos, eu morava na 7-4, então eu fazia todo aquele percurso e me deu uma segurança. Eu fazia todo, né? Ia dirigindo e aquilo me abençoou, né? Fiquei já, porque eu também, nem eu vou contar, é um segredo. Quantas vezes eu rodei na carteira? Hoje, graças a Deus, uma superação. Fica aí. Dá uma paradinha. Quantas vezes tu rodou na carteira? De motorista. Tudo Quantas? Superação, tá? Quem me vê, às vezes... Mas tu orou antes de fazer as provas? Orei. Então. Só que quase desisti. Só que não. Mas, enfim. Então, hoje, assim, ó, eu digo tudo assim, que hoje, se eu tô aqui numa posição, eu vejo o quanto que eu já me superei em muitas áreas da minha vida, sabe? Quantas vezes tu rodou? E a gente ainda se superando. Raquel, Mas quantas foram? Quantas provas? 5 vezes. Tava escapando já, viu? É boa. 5 vezes. Mas me Não sinto desistiu. vitoriosa, não Aí, desisti. E, né, foi esse tempo, assim. Mas voltando ali, em que parte que eu parei ali, mas, então, segui nas vendas e continuo até hoje. Sim. Mas não foi, eu cheguei hoje, comecei a vender e já abri uma boutique, né, que é a Boutique Raquel Capelão. Não foi assim. Fiz muita feira em escolas, como eu estava falando ali pro Raul. E Feira de pra esposa pegar as roupas, levar, Isso, montar lá as araras, tudo. lá os manequins. E uma amiga minha, a Lidiane, que a gente se conheceu antes dos 14 anos, ela é professora, se formou, seguiu, ela dá aula no Dom. E ela, Kel, eu tô aqui, quem sabe tu traz as roupas para as gurias ver. Ela muito, assim, né, despojada, assim, bem. E traz aqui, me incentivou. Eu ia. Só que o que aconteceu? Eu sempre procurei atender bem quem eu estava atendendo. Aquela coisa de atender todo mundo, todas as escolas. Não. Atendi algumas escolas, né, que eu selecionei, que eram mais próximas à minha casa. E eu, todo mês, eu fidelizava as clientes. Sempre, nunca ignorei o que... hoje eu não tenho isso. Mas, Raquel, quem sabe tu... Sempre fui muito atenta ao gosto, ao estilo das pessoas. Esse feeling de ver, a pessoa tem mais esse estilo, que na época não sabia, não se falava em estilo pessoal. Sim. Então teve, né, depois da pandemia, enfim, teve já um clique nisso aí, enfim. Mas eu sempre fui muito atenta a isso e fui construindo as minhas clientes ali. Eu esperei para ter o Lorenzo. Eu e o Rubinei, assim, foi programado. Hoje ele vai fazer 12 anos agora em agosto. E até então eu esperei esse bom tempo porque me dediquei aos negócios, né? Quando eu engravidei, eu atendia somente ainda em feira e dentro da minha casa. Que eu já tinha se mudado para minha casa. Né? Já não morava mais, porque até então eu tive um tempo que eu morei atrás da minha sogra. Eu tô contando todos os detalhes da minha vida. Maravilha. E, enfim, e tudo para mim foi um sonho e realização de Deus. A minha casa própria tem uma história de oração, de superação. Hoje, a minha área de serviço é, como eu falo, a loja Boutique Raquel Capelão. Ela passa pela minha casa, é um espaço totalmente da loja, mas eu abri as portas, né, da onde é esse espaço que eu construí ali e foi, né, como eu atendo até hoje, da pessoa se sentir, né, à vontade de ter aquele momento só seu,
de viver aquela experiência. Ela está ali como ela estivesse ali, né, na minha casa, que eu digo assim, bem atendida. E não quero perder o foco, porque eu converso bastante. Mas Raul, me fala ali se tem alguma Eu queria, dessa parte. na verdade, sim, o que eu queria que... Como foi a abertura da Boutique Capelão? Conta pra nós. Quando o Lorenzo teve ali 1 ano e 2 meses, que até então eu comentei ali que a minha mãe deu uma grande ajuda nesse período, comentei com vocês, que eu levava o Lorenzo bebê pra escola. Bebê. No bercinho. Dava o horário ali da feira, da escola eu levava. A minha mãe me ajudou muito nesse período. Pode, por exemplo, levar pra escola pra trabalhar contigo. Pra trabalhar. Porque daí eu também, aquele sonho de amamentar, enfim, que eu... Isso, como mãe, eu tinha desejo. E eu digo, eu trabalho por conta, então eu vou. Olha, não aconselho muito, tá? Mas eu consegui. Hoje, eu não aconselho no sentido que é desgastante. Eu me desgastei um período ali, porque era muita coisa. Assim, sou bem guerreira, mas foi difícil. Foi meio maluco fazer isso, né? Mas coloquei depois ele com 1 ano e 2 meses na escolinha. Deixava ele turno integral. Deixava ele máximo às 8. E ele era o último a ser pego. Mas com todo carinho, ali consegui. Mas me foquei muito depois. E daí teve a abertura logo depois que eu coloquei ele na escolinha. Mês ali eu já estava com a boutique já. Uma colega que viajava, ela se desfez, que na época ela abriu a loja. Devido ao aluguel, enfim, não conseguiu. Comprei todo, cabides, parte de todas as araras. E aonde eu montei, né? Primeiro momento foi na garagem, tá? Da minha casa. Fiquei uns anos ali. E depois eu parti para minha área de serviço, né? Totalmente independente. E hoje eu uso as duas. Totalmente ali. Tem um projeto que está nas mãos do Senhor. Nós estamos em oração, né, por isso. Mas graças a Deus, por muitas vezes, né, não sei se eu coloco agora, muitas dúvidas a gente tem no longo da caminhada. Não é porque, colocando assim, parece que tudo foi um mar de rosas. Conta aquele momento que tu me contou, que tu chegou... Botou as mãos nas araras e Sim, conversou. uma experiência bem forte que eu tive, assim, conta essa pra nós. Com Deus. E quando eu quero, assim, vir o desânimo, que eu acho que todo empreendedor tem altos e baixos. E até tu me colocou ali em algum momento, qual a tua superação? Acho que a superação é diária. Diária. Eu vejo, assim, que vendas é altos e baixos. Mas, voltando, teve momentos, assim... que a gente fica abatido pela própria demanda de muito trabalho, no sentido assim, não só de vendas abundantes, mas no sentido de ter estratégias. Porque eu vendi quando era o Orkut, vendia, não tinha Instagram na época. Então eu passei por toda essa mudança. De ir para as redes sociais. Então, eu já tive, vai ser quase 15 anos, então... Eu tive toda uma adaptação. Teve a época de ser só na rua, né? Depois eu tive que trazer esses clientes para acostumar, ser atendida por mim na loja, na boutique, e não mais eu levar, porque eu atendia a domicílio e algumas escolas. Algumas já dentro ali da minha casa, enfim. Só que a maioria era fora. Então, eu ficava o dia todo, levava, trazia. E quando eu tive que fixar a boutique ali, hoje eu faço as malinhas condicionais para quem é cliente, é diferente, mas a cliente pega ali, volta. Então, eu tive muita resistência no início, porque eu mudei um pouco, até porque eu queria prestar um serviço de mais qualidade ainda. Então, ficar só na rua, não consegui. Perfeito. É isso que eu tenho hoje. Tenho a Rose, que é uma funcionária, a minha irmã trabalhou 7 anos comigo. A Rose está 2 anos, né, que depois que a Mana foi embora ali, que veio para a boutique, né, para mais, a Mana trabalhou um período sozinha, depois a Mana veio, e agora a Rose está comigo. Então, mas, enfim, faz alguns anos, não sei, assim, nomear quantos, não muito. Acho que
vamos colocar ali uns 4 para 5 anos, se não me foge a memória. Momento de muita angústia, assim, que eu estava, posso dizer assim, momentos de crise, porque veio a pandemia, né? E eu orei sobre as araras, coloquei as minhas mãos e por um momento eu falei assim para Deus: quem sabe, Senhor, eu não tô querendo vender roupas, porque eu sempre busquei uma qualidade no tipo de roupa que eu trabalho, né? Foi o nicho de clientes que eu escolhi. E sempre roupas bem selecionadas, roupas de qualidade que tem um custo um pouco mais elevado, não que não esteja no alcance né? Mas enfim, e eu perguntei para Deus: será que eu tenho que mudar? Fui bem clara assim. E por quê? Será que realmente é o teu propósito eu ter a boutique, Senhor? Eu ter? E eu estava indo num círculo de oração, que era todas as segundas. E até mesmo a Andresa, que é minha cliente, amiga aqui da Carral, de alguns anos, ela estava comigo. E ela lembra. Falei com ela sábado sobre isso. E Deus usou em profecia. O culto mesmo foi sobre o Espírito Santo, né? Que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele usou essa irmã. E eu estava no banco. E essa irmã tem dom de profecia. E ela teve uma visão. Ela disse: eu vejo uma pessoa aqui, uma irmã, muitas roupas lindas, mais roupas lindas, e um ambiente tão... Ela nomeou, ela decifrou de como era. E essas irmãs passam a mão nas araras e perguntam: onde estão meus clientes? E para eu não restar dúvida, do nicho que eu escolhi, a irmã falava: eu vou mandar médicos, eu vou mandar empresários, eu vou enviar. Assim, foi muito nítido a confirmação do Senhor sobre a minha vida. Tá? Então, assim, quando eu quero assim ter dúvidas, foi tremendo. Por isso que eu falo assim: Deus é Deus. E a irmã nunca tinha me visto na vida. Não, acho que todo mundo ficou meio assim. E eu fiquei assim, foi tão tremendo que eu fiquei impactada. Sabe? Ela falou tanta coisa que só eu e Deus sabia. Profecia é isso, né? Profecia. Então, assim, é tremendo, assim. Não tem como não confiar e não crer no poder do grande Deus que a gente serve. Esse é um diferencial de ser um empreendedor do reino. Isso aí. Aí tá a chave. Que maravilha. Ouvindo aqui, eu anotei tanta coisa, né? Eu fico anotando aqui. Olha só, a gente tinha uma folha já inteira, né? Então, uma menina que em algum momento da vida sonhou em ser professora, busca esse caminho acadêmico, né? Em algum momento da vida, o bichinho, a mosquinha de vendas morde ela, acha ela nesse caminho, ela vai para uma empresa, aprende a vender, começa o seu empreendimento com uma bicicletinha, vai vendendo, fazendo feiras, tem filhos no meio desse caminho, leva o filho para baixo das araras lá, fica imaginando as cenas, né? Hoje está aqui contando a história, conciliando gravidez, casamento, nunca deixou a oração de lado. Você deve ter percebido que faz parte do protocolo dela aqui, né? A vocação para os negócios começou muito cedo, mas a oração é algo que tá claro que veio de casa. Aqui, você que não conhece Gravataí tem uma avenida que corta a cidade ponta a ponta. Então, quando ela fala de paradas, cada parada é um estágio dessa caminhada aqui. Avenida. Bom, nessa história toda, ela faz uma formação para um lado, começa a vender. Então, vamos lá, é uma professora formada que virou vendedora e que hoje é empresária. E aí, nesse gancho, Anderson, eu quero fazer uma pergunta para ti. O quanto a formação acadêmica impacta ou influencia em empreender? Eu percebo hoje, né? Vamos colocar duas etapas, assim. Quando eu comecei essa vida acadêmica de estudar, né? E hoje. Eu acho que hoje a educação, o conhecimento está muito, muito rápido, né? O jovem ele consegue hoje aprender muito rápido. E no tempo, não sou muito velho, mas no tempo anterior era mais difícil. Teria que fazer cursos, enfim, ir na aula presencial. Existia aula presencial naquela época. E faculdade, enfim, não tinha toda essa tecnologia que hoje tem, né? E isso a gente fala aí de 20 anos atrás, mais ou menos. 20 anos atrás, uns 15.
E eu vejo assim que hoje a informação ela é muito importante. Tu ter conhecimento de algo é muito importante. No caso da Raquel, ela teve toda a vivência, tanto na parte de magistério, ela teve tanto a vivência ali na questão de querer ser professora, né, de estudar como lidar com crianças, depois fazer a tua pedagogia, de lidar com pessoas, né? Então, o conhecimento que ela foi fazendo isso foi aprimorando ela para se tornar a vendedora que ela é hoje, né? Se tu me permite, eu vou olhar uma cola aqui. Vai lá. E eu vou dizer mais ou menos as formações, não no que eu trabalhei, tá? Que eu tenho. Que isso começou um pouquinho cedo, tá? Então, assim, hoje, isso tudo do curso técnico, né? Eu não vou dizer os cursos de liderança e tal, que eu já tinha feito. Então, eu comecei como técnico de enfermagem. Depois passei na questão de socorrista. Eu sou biólogo formado. Entrei na parte de marketing digital, no qual o Facebook, o YouTube estava entrando. Então não é o meu marketing digital de hoje, é outro marketing digital. Quando o mato era alto. Vamos lá, designer gráfico, webmaster. Eu fiz também questão de sites e tal. Quando o site era diferente, hoje a gente clica ali e já constrói um site. Fiz processos gerenciais, depois peguei uma pós, fiz processos gerenciais. Fiz um tecnólogo em banco de dados, né? E daí, por último, já dentro da minha profissão, que hoje eu empreendo, né? Eu fiz MBA em segurança privada e segurança cooperativa e me formando agora em gestor de segurança pública e políticas de preventivas. Então, é somente isso. Então, por isso que eu digo assim, todo o conhecimento que eu tive lá do técnico de enfermagem, onde eu trabalhei no hospital, aqui de Gravataí, foi onde eu comecei a ter essa vivência com pessoas. A gente viu, né? E aí depois a gente foi para outros lados, aí fui dar aula também. Então eu fui me aprimorando, mas sempre com essa questão de empreender e ser vendedor. Eu sempre, quando eu vou treinar os vendedores, tanto da minha empresa como de outras, no tempo que eu fui consultor, eu vejo assim, hoje a vendas ela é o que tu mais consegue ganhar em questões de valores, né? Hoje o maior, tu pode ser qualquer profissão, mas se for vendedor hoje, quem faz realmente o teu salário, quem faz realmente o teu crescimento, tanto de envolvimento pessoal, é ser vendedor. Então, todas essas profissões que eu tive, todas essas aproximações, foi o resultado do empreendedor que eu sou hoje, né? E a gente está falando realmente ali somente de cursos e de teoria, né? E agora tu pega toda essa teoria e coloca aqui nesse nosso manual, nessa nossa prática, né? Coloca para a prática e vê em oração, como a Raquel mesmo comenta, a gente vê que é muito mais fácil. Todo aquele conhecimento da teoria, de todo o que o mundo nos trouxe, né? Da evolução, de tudo que acontece ao nosso redor, porque há 15 anos atrás os pastores vão dizer que a igreja era de outra forma. E isso, a igreja, ela foi se aprimorando, né? Foi se aprimorando porque ela tem que se aprimorar, ela não pode ficar lá atrás. E a mesma coisa são as profissões. Então, tu pegar uma teoria hoje, uma teoria onde tu vai estudar e ter uma prática após da profissão que tu faz, eu acho que ela vai te tornar muito mais, vai conseguir ter muito mais, vai conseguir muito fácil vencer. Então, hoje o jovem que não, eu consigo isso pelo YouTube, não vou fazer um curso, eu já aconselharia diferente, faça o curso e tente se especializar mais ali onde o conhecimento está mais próximo. Eu gostaria de ser um programador. Vá lá e faça o curso de programador, faça o curso também que envolve pessoas, porque hoje essa parte tecnológica, mas se tu não agregar a pessoa em si, tu vai ficar um pouco mais pro escanteio, porque não é tudo tecnologia, sim, são pessoas. Tu tem que se envolver com isso, tanto dentro da tua profissão, tanto se tu quer ser empreendedor, tu tem que trazer isso para si. E o pastor, ele tem muito bem em outros episódios, ele fala que ele não conseguia trabalhar justamente com pessoas, né, pastor? E hoje é um pastor aí que nos traz tanta alegria. Então, em uma palavra, então é isso, tu envolve com pessoas juntamente com a tua teoria e vai buscar mais conhecimento dentro de umas plataformas que são muito mais fáceis hoje. Eu tenho certeza que tu vai conseguir realmente buscar o que tu quer e o sucesso e prosperar. Sempre levando a palavra junto, sempre levando em oração. Ele sempre vai abrir o caminho para ti. Deus sempre vai abrir o caminho, se caso tu estiver ligado com ele e a sua profissão.
Maravilha, tu me trouxe, eu sempre falo, né? Liderando negócio, empreendendo, entre teoria e prática, fica com os dois. Para não perder nenhum lado. Em teoria e prática sempre fica com os dois, né? E uma coisa, eu vi muitas pessoas que são mestradas, doutores em questão de administrativo ou questão da sua área, eles de não ser bem-sucedidos na área deles. Na área de formação. De formação. Uhum. Então, eu já vi engenheiros ser donos de supermercado, né? E ser muito bem-sucedidos como donos de supermercado. Eu vi não é engenheiro, mas vi outras profissões que hoje são corretores de imóveis, e são muito bem corretores de imóveis, sabe? Vendem muito bem. Então, são várias linhas, né? Advogados que hoje trabalham em outro segmento, que eu conheço também, e são muito bem-sucedidos, que dentro da sua profissão não conseguiu chegar no ápice, né? De como ele é na outra profissão. Mas eu viu tenho oportunidade, de repente, em outro negócio Isso. e trilhou com coragem. Mas eu tenho certeza que dentro da formação dele, ele conseguiu trazer tudo aquilo para a profissão que ele é hoje, né? Isso aí. Maravilha. Hoje eu acho que a gente está tendo uma boa oportunidade de, talvez você que está nos vendo aí, que às vezes fica preso à minha formação, preciso seguir, nossa, sou advogado, preciso chegar até, sei lá, promotoria, juiz, enfim, ou daqui a pouco delegado, alguma coisa por esse caminho. O que a gente está vendo aqui é que o empreendedor, na verdade, a formação, pelo que eu estou, né, construindo aqui, ela não é um caminho fixo. Ela pode ser uma trilha e não um trilho. Um trilho é mais fixo, né? Mas uma trilha é um caminho. Ele abre talvez uma oportunidade, ele abre um insight que tu tem. Daqui a pouco lá, como professora, que nem a Raquel estava contando aqui, de alguma maneira era um sonho, porque ela começa aqui a conversa dela dizendo assim, eu tinha um sonho, que pelo jeito era um sonho meio compartilhado com o pai, de ir para pedagogia, e no meio do caminho eu tinha um sonho de também ter minha boutique, né? Estar no lado da moda, assim. E no meio do caminho as coisas vão acontecendo, vão se ajustando, né? Vão acontecendo. E o que eu estou trazendo aqui é, você que está nos vendo, talvez você está preso aí, nossa, eu me formei nisso. E agora acabou minha vida se eu não conseguir, né? Porque a velocidade está tão alta e alucinante no mercado de trabalho hoje, que conforme a formação que tu fizer, e ela levar de 4 a 5 anos, se tu terminar a formação, a tua profissão talvez ela está sob risco. Não existe. Né? De tão rápido que é hoje, né, o nosso mercado, a tecnologia, ela mudou o jogo. Né? Então a gente... Posso te dar um anexo nisso? Era agora eu vou denunciar a idade, né? Mas era ano de 1998. Mas o Anderson sempre traz essa parte. Eu não sou tão velho, eu não sei o que ele está dizendo aqui na mesa. Quando era eu no sou meu tempo, bem jovem. 1998, eu era estagiário na área de tecnologia numa empresa bem conceituada aqui na cidade. Recém-formado em técnica eletrônica e achando que ali era meu caminho, que ali eu ia desenvolver. E entrei como estagiário e eu vi que a oportunidade que naquela época eu não conhecia Jesus, mas eu vi que aquele tempo a mão de Deus esteve comigo. Meus colegas de colégio conseguiram vagas em outras áreas e o Senhor me guardou uma área. Eu fui ser estagiário dentro da engenharia de desenvolvimento. Meus colegas eram os engenheiros. Eu era o único técnico da equipe de uns 30 engenheiros, entre mecânicos e eletricistas e desenvolvedores de software. Eu estava no meio daquele povo ali e eu começava a perceber que a linguagem deles não tinha nada a ver com o que eu estava estudando. Quando eles traziam... Tinha um rapaz que era a função dele era buscar tecnologia. O engenheiro dizia assim... Cara, eu acho que a gente precisa fazer um chip. Eu ouvi dizer que tem um chipzinho aqui que ele faz isso, que faz aquilo. Busca aí o fornecedor. E daqui a pouco ele recebia umas amostras e comprava um lote pequeno. E aí a gente colocava em produção. E eu ficava olhando aquilo ali. E eu ia lá para a minha escola e eu pegava aqueles chips. Naquele tempo já eram essas montagens de superfície, as plaquinhas com os chips bem pequenininhos, já estavam introduzindo no mercado. E eu aprendi o curso, era tudo com aqueles componentes grandão, os chips enormes. Estou falando algumas coisas, de repente alguém da área de informática, eletrônica vai se identificar. E aí você vê que naquele momento, isso aí lá pelos anos 2000, uma mudança extremamente gritante nessas áreas. E esse conceito é um conceito muito, como você fala aqui, que o cara vai fazer uma formação de 5 anos,
é capaz de, quando ele chegar no último ano, se ele fizer todos os semestres, né, focadinho, e for lá e fizer os 5 semestres, as 5 cadeiras, no semestre, vamos dizer, 6 cadeiras, ele é capaz de ele chegar no fim do curso dele e ele já está defasado, desatualizado e, com certeza, frustrado. Porque a metodologia que nós vemos hoje, ela tá sendo superada pelo acelerar das mídias sociais. Então você estuda, batalha, lê o livro. Eu ainda sou um pouco mais antigo nessa questão. Eu gosto de pegar o papel, anotar, olhar e voltar. Isso eu fico meio perdido na informática. Eu acho que fica mais... É o método que eu aprendi. Eu me sinto à vontade com ele. De anotar, de escrever, como você costuma fazer aqui. Isso é uma coisa extremamente proveitosa. E aí, se a gente não está aberto para as coisas novas que estão chegando, a gente vai se sentir totalmente defasado. As coisas vão nos passando. Só que no meio disso tudo, a gente também, né, um caso meio parecido com o que eu vivi. Eu estava lá trabalhando, mas eu tinha um sonho de ter um negócio. Eu estava lá trabalhando, estudando, me formando, trabalhando, buscando, construindo a minha casa, a minha família, mas o negócio sempre estava dentro de mim. Num cantinho lá no meu coração tinha: um dia eu vou ter um negócio. Um dia eu vou ter um negócio. E aí eu tentei, um dia eu botei uma placa lá na frente, mandei fazer uma faixa, ninguém me chamou. Ninguém me chamou. E eu arranquei fora aquela faixa. E aí conversava com um, conversava com o outro, e aí eu percebi que, não, no tempo de Deus as coisas vão acontecer. Nesse meio tempo eu me converto, venha Jesus, e as coisas começam a caminhar, desenvolver na velocidade, no tempo, nas conexões dele. Eu estou falando tudo isso para a gente poder fazer uma ligação entre uma coisa e outra aqui, amados. A gente pega um tempo hoje em que a sociedade está querendo mover o carro e já engatar a 5ª marcha, sabe? E esquece que tem que passar a primeira, tem um tempo de desenvolver, tem que passar a segunda, né? O pessoal já nasceu com câmbio automático, mas até o câmbio automático passa as marchas. Não é de uma para a última, da primeira para a última. Ele passa as marchas, é que a gente não percebe. Né? Então, tudo na vida tem um processo. Quem não pode suportar, quem não quer suportar o processo, não vai ter êxito. Né? Então, faz parte do processo, irmã, quando você foi vender de bicicleta, quando foi para uma escola, quando abriu a porta de casa. Eu lembro quando era mais novinho, assim, que existiam muitos vendedores que iam nas casas. Nós até tocamos nisso no podcast com o pastor Moisés. Lembro de uma senhora que abria no sofá da nossa sala, assim, e bolsa. Espera aí que eu vou lá buscar no carro. E era mais uma bolsa. O carro dela era a loja. E ela tirava roupa para criança, para menino, para menina, para o marido, para a esposa, para o idoso, para tudo, para casa. Ela tinha tudo dentro do carro. Então, ela carregava no carro a loja. Hoje eu carrego no carro a minha empresa. Aonde eu chego, eu tenho a empresa junto. As pessoas perguntam: onde é que fica a tua empresa? A minha empresa fica no carro. Sim. Aonde eu vou, estou carregando a empresa. Porque se eu carregar o meu cliente ou o produto dele para a empresa, eu tenho o trabalho dobrado. Eu vou ter que devolver o produto lá. Então, eu vou até o cliente, conserto no cliente. E fica resolvido. Cada nicho tem uma dinâmica. Tem uma dinâmica. E a gente vai aprendendo ela, vai ligando. E o que o Anderson falou do nosso agregar o conhecimento, né? Como a gente precisa estar aberto. Talvez aquele período ali que você estudou biologia, né? Te abriu entendimento para algumas áreas, te abriu outra área lá na parte de enfermagem, você se conectou, talvez se tornou mais humano, entendeu algumas coisas. A gente não sabe o que passa. A nossa cabeça muda de ideia muito rápido, às vezes muda como quem muda de roupa, né? Os pensamentos. E a gente está ali querendo, de repente, trazer... Eu quero conquistar isso. E daqui a pouco surge uma outra oportunidade, você corre para cá, constrói um pouquinho aqui. Aí surge outro, você constrói ali. Surge outro, você constrói aqui. E daqui a pouco você está no seu sonho e você... Nossa, eu andei aqui. Ó. Mas tudo isso aqui vai te agregar lá na frente. Alguma coisa você vai fazer. Sabe? Alguma coisa, a pedagogia te traz a conexão com as professoras. Né? Se chegar uma professora lá e começar... eu trabalho na escola. Menina, senta aqui, vamos lá. E ali já passa um tempo pegar um gancho teu aqui. Nesse sentido, para não perder o time aqui, né? Toca. Nesse sentido, o que a teoria, o que a tua formação acadêmica te ajuda hoje, não te ajuda nada? Como é que é a conexão
da professora Raquel com a empresária Raquel hoje trabalhando com moda? Tem alguma conexão? Não tem nada? Coisas que nem o pastor falou, tem coisas que eu aprendi lá na pedagogia que hoje eu aplico na minha venda. O que tem conexão ou não tem nenhuma conexão hoje com a tua formação, com o teu dia a dia? Eu acredito que tenha a questão das conexões no sentido, tu tem uma formação. Então tu tem, não quem não tem, não é nesse sentido que eu quero dizer, mas a questão da tua colocação, do teu entendimento, entende? Para conversar com as pessoas, para chegar, né? Porque eu acredito assim, que depende do nicho que tu quer abranger, quanto mais conhecimento tu tem, mais desenvoltura para certas áreas tu vai ter. Perfeito. É a minha visão. Então, nesse sentido, não que eu vá usar a teoria da pedagogia, ali eu não vou utilizar, né? Mas é a questão que a gente falou, acho que da questão da desenvoltura, da comunicação, da timidez, que é coisa que a faculdade te ajuda, com certeza. Né? Então, nessa conexão, né? Não sei se eu me expressei assim da maneira que eu estou querendo dizer, mas eu vejo nisso, não a teoria, mas a questão de como pessoa, assim, né? Que te abre mais os horizontes, a tua mente. Enfim, então, eu vejo isso. O que a gente está dizendo aqui é que estudar, buscar uma formação, por mais que tu não siga esse caminho, de alguma maneira algo fica e fortalece todo esse castelo, esse processo, né, pastor, de formar um empreendedor. Alguma coisa lá da academia, que nem tu falou assim, nem que seja comunicação, nem que seja eu perder. Imagina vendas, tu tímido. De alguma maneira, né? É algo assim que a gente tem tu foi que... tímido alguma vez? Para certas coisas eu sou. Não parece, né? Mas não me considero tímida. É que em alguns momentos a gente tem certas inseguranças. Dependendo do que tu vais fazer, te gera um medo, né? Preciso. Né? Não... Porque em qualquer área de trabalho, qualquer que tu decide fazer, não é porque tu é empreendedor que tu vai ter contrariedades. Porque quando eu comecei a viajar, por exemplo, eu sou muito específica no sentido assim, eu vou olhar a mercadoria, será que isso... Tu entendeu? Então, eu faço no meu tempo, que eu digo, claro, respeitando ali. Então, eu tive uma certa... fulana escolhe muito. Fulana, a gente nem sabe o que vai vender, mas pega qualquer coisa. Não. Eu nunca peguei qualquer coisa para vender para o meu cliente. Perfeito. Tá? Então... Sempre procurei o melhor e pesquiso e estou estudando. Então, por muitos, assim, às vezes, mas eu não consegui, não deu certo, mas fica num comodismo. Então, o mercado mudou, como mesmo a gente colocou agora. E está mudando sempre. Quando tu tá aqui, já tá lá. É muito rápido, né? Então, assim, a gente precisa acompanhar, a gente precisa se esforçar, precisa... correr atrás e constante estudo, né? Constante pesquisa. Tu hoje, resumindo aqui um pouquinho, tu é uma pessoa que começou academicamente num caminho, no meio desse caminho vira vendedora, depois vira empresária, mãe, nunca distante da oração e da espiritualidade. Então, o tema aqui, né, como conciliar negócios, vida pessoal e espiritualidade sempre tiveram presentes contigo. Sim, e essa questão dessa cobrança que a gente mesmo, eu sou uma pessoa que me cobro muito. Me cobro. E isso é uma coisa que estou trabalhando em mim. Porque quando a gente se doa, a gente acaba... e às vezes tu não tem aquele retorno que tu esperou naquele tempo, tu diz, mas acho que eu deixei a desejar em alguma coisa. Então, nesse sentido. Entendi. Né? Então a gente precisa ponderar assim, né? Pegar mais leve, que eu digo, isso, e é a questão da oração sempre, dessa questão da conexão com Deus, que é o que se torna mais leve. O fardo fica mais leve quando a gente coloca em oração, coloca tudo, que eu digo a questão ali que tu comentou no início, a questão da mulher, na questão das emoções. A Bíblia mesmo diz que a mulher é vaso mais frágil. Então, nessa questão, eu vou dizer assim que eu sou uma pessoa muito emotiva. Muito, muito. Então, eu sou muito coração. Então, essa questão, assim, me ajuda, claro, a confiar, minha confiança em Deus, mas em certos momentos é somente Ele para acalmar, para dizer, Raquel,
espera mais um pouquinho. Olha para trás o que tu já... Porque a gente, às vezes, se desespera pelas mudanças no mercado, como tudo, como eu falei, não mexia no Instagram, não era... Tive que correr atrás. Ainda estamos correndo, porque o Instagram também, ele... Já foi, né? Tá no outro lugar já. Eu digo assim, ainda, né, buga a gente, assim, eu digo... Enfim, então, assim, os desafios são todos os dias. Deixa eu pegar um gancho que tu falou. Hoje, com toda essa bagagem que tu tem, essa experiência, tudo isso, se tu pudesse dar um conselho para quem está nos vendo lá, para empreendedoras ou para empreendedores, com tudo isso que tu viveu, se tu pudesse dar um conselho hoje, qual conselho seria? Baseado no que tu já viveu, já viu, já aprendeu, que conselho tu daria hoje para quem está nos assistindo lá? Não visar somente o lucro. Se tu pensar somente no lucro em si, naquilo que eu... tem que ser muito pés no chão. Plantar. Fazer a tua plantação. Semear boas sementes. Né, com oração que eu fui insistente aqui que é. E o lucro vai ser uma consequência. Quando tu faz um bom trabalho, como eu falei no início, fidelizar o cliente. É não pensar que eu vou te atender uma vez e... Entende? E acabou, entendeu? Então, desenvolver um bom trabalho, eu acredito que é isso. Dou um conselho, não visar somente o lucro, mas te doa, faz que as coisas vão ser consequência. Posso fazer uma pergunta para você? Como é que você lida com o pós-venda? Como você lida com o pós-venda na tua empresa, na tua loja? Teu cliente vai lá e compra um casaco, vamos dizer assim, uma blusa da tua cliente. E como é que você lida esse pós-venda? Para que ela volte o mês que vem e compre uma calça. Para que ela volte no outro mês e fidelizei o cliente, beleza. Mas isso vamos chamar assim de pós-venda, né? Ela comprou e você... Como é que dá esse trato? Como é que você faz com que a pessoa se torne fiel à tua loja? Como é que você lida com isso? Como é que você cativa o teu cliente para fazer isso? Uma das coisas é o atendimento. A pessoa se sentir e, claro, levar aquilo. No caso, eu primo pela qualidade do que eu trabalho. Né? Então, a pessoa tem uma garantia daquilo que ela está comprando. E é a questão dela se sentir também, como é que eu posso dizer, segura ali com a questão da compra dela. Eu investi, mas é o que eu quero, e o atendimento, de deixar a pessoa à vontade, enfim. A gente sempre, eu digo assim, sempre quem vai, fala muito da questão do atendimento. Né? Sempre atendo a pessoa, ficar à vontade, não empurrar. Vamos dizer assim, ele nem usa uma camiseta polo. E eu vou tocar, porque eu quero vender, a minha meta é vender. Sim. E vou tocar no Anderson uma camiseta polo. Mas ele não usa, não é estilo dele. Sim. Eu vou vender uma vez, depois ele não vai usar aquela peça. Entende? Então, isso que eu coloco. Eu atendo a pessoa no gosto, no seu estilo, no que está buscando. Então, com certeza, ela vai levar. E a qualidade, então, eu acho que são... Tá falando não sei se eu respondi o que tu... Assim. Né? Claro, mas a questão, a pessoa comprou, também tem aquela coisa, né? As coisas duram, vai demorar um pouco a voltar. Não, tranquilo. A senhora tá falando de uma coisa muito interessante. Mas... Certa vez eu fui com a minha esposa numa loja e a gente foi para comprar uma roupa específica para um evento. Sim. E a maneira como os vendedores nos atenderam, não era a loja mais barata, não era a loja mais em conta, e era uma loja de roupas até mesmo acima da média. A prateleira era mais alta. E quando a gente foi conversando com um e com o outro, a gente saiu com o look completo. Então, o que acontece? O cativar não é nem pelo fato do vender. Às vezes, o ser bem tratado e aquela conexão que você... Eu cheguei ali para procurar uma camisa, eu saí com o blazer, com a camisa, com uma calça e um sapato. Sim. Porque fechou aquilo. E eu falo porque isso eu vivo na minha empresa. Quando o cliente percebe que ele está sendo bem atendido e ele está sendo... aquela necessidade, ele está sendo importante para o vendedor e ele está dando atenção naquilo, ele não se importa de pagar mais. Ele quer ser bem tratado. Ele tem que ter empatia.
com o cliente. Às vezes tu vai buscar, dei o exemplo da Polo, que não é colocar aquilo que o cliente não quer, mas tu ter também essa visão do que o cliente está buscando. A ocasião, né? O que tu pode, dentro do que tu tem. Não ter preguiça, porque acredito que já foram em lojas e... eu quero ver uma calça, assim, porque às vezes quem está comprando não sabe o nome da calça que quer, mas já viu, já gostou. Então, tu tem que ter eu quero uma calça mom, eu quero uma calça wide leg. Tu tem que ter um conhecimento e tu tem que mostrar, não ter preguiça. Eu não tenho exatamente, mas eu tenho essa aqui que é bem próxima. Né? Então, acredito que é isso, assim. E legal. Tratar bem o cliente, deixar ele ter a vontade de provar. Por isso que eu sempre digo, assim, a questão do atendimento, quando eu digo a gente procura agendar horário e colocando... É importante. Já deixa a pessoa mais à vontade. Para que a pessoa tenha aquele tempo, deixar a pessoa à vontade. Eu até digo assim que quando a gente trabalha com o público e é colocado qual o teu diferencial, né? E eu digo, meu atendimento é o diferencial. E aí o atendimento tem várias escalas, né? Tu vai atender ele bem, tu vai atender de uma maneira, né, confortável, enfim. Sim. O que eu acho que se difere muito, e é uma coisa que tu faz, né, e que as empresas se têm que fazer, e o pastor faz lá na empresa dele, o Raul faz na questão do trabalho dele, é a personalização. Né? Tu trabalha personalização. Tu não trabalha... O teu atendimento é bom, mas no momento ele está dentro do teu atendimento. No momento que tu chega próximo a um cliente, tu vê ele, chega uma pessoa, poderia ser meu irmão gêmeos, né? Poderia ser gêmeos, mas a gente poderia ter o gosto diferente, né? E no momento que tu consegue captar isso no cliente, tu consegue ter uma personalização do atendimento. Então, tu é muito maior do que chegar numa loja, oi, tudo bem, posso te ajudar? Não, só dando uma olhadinha, né? Não, é personalização, tu vê o que realmente ele está querendo buscar. E aí, quando entra o pastor lá querendo comprar uma camisa e sai com todo o vestimento, é isso que ele fez uma personalização. E hoje, na questão de vendas, tanto na minha área e de vários outros tipos de área, a gente existe ainda, né, Raul, a questão da enganação. Existe ainda o vendedor que quer empurrar, e ainda existe um vendedor que mente em uma venda, que vai entregar algo e não entrega, né? E aí está o diferencial, que talvez, não sei se é um diferencial, mas é ser um empreendedor e tu seguir uma palavra junto. Tu nunca vai querer ofertar uma coisa que tu não vai entregar. Não vou entregar uma TV pra ti aqui que ela vai aparecer, né? Vai ser colorida. Ele chega lá é uma drástica, uma preto e branco. Não. Mas é uma 65. Não, mas tu entregou uma 63. Não vai conseguir visualizar, né? Mas não é o que tu quer. Não foi o que tu comprou. Então é isso que eu vejo hoje no mercado, que é essa questão da venda, onde a pessoa quer empurrar de uma maneira, talvez para atingir uma meta, e ela não te entrega realmente. E isso tem nos serviços muito, né, pastor? Tem muito em serviço. Claro, em produto também tem. Né? Mas é tu mostrar a mesma coisa, esse casaco é de qualidade, enfim, não desbota e tal, chega lá, né? Porque tu só foi mais uma venda, não foi uma personalização. Dizer, não, tu leva, mas olha só, vai te durar 3 meses. Talvez, não, mas eu quero ele, tá? Então pode levar. É 3 meses que vai durar. E aí sim tu vai conseguir dizer, durou 3 meses mesmo. Né? É ser verdadeiro com o cliente. Ser verdadeiro. E assim, ó, é vender algo que tu vai consumir. É vender algo que tu não vai enganar. É vender algo que tu não vai forçar. Né? Então, assim, no momento que tu tá... Eu vejo dentro do meu setor, dentro da minha área, enfim, e das empresas que eu tenho, às vezes a gente pega e oferece uma xícara e a gente entrega o pires junto. Né? Às vezes eu invisto no cliente muito para mim conseguir o que eu tenho hoje assim de clientes, né? Em contratos e tal. Muito eu vendi a xícara e entreguei o pires. Hoje mesmo foi um cliente nosso, né? Ele chegou assim, eu nunca vi hoje, eu tenho, né? Eu trabalho numa classe, num edifício de uma classe C, né? E vocês colocaram lá coisas de classe A. Não existe isso no mercado. Mas eu investi naquele cliente. A partir daquele cliente eu consegui muitos outros. Né? Então, às vezes, enquanto tu tem que tirar, tu tem que dar o pires, né? Tu
tem que dar um enfeitezinho ali para te ir conquistando muito mais no mercado. Então, o que eu vejo assim em atendimento sempre é a personalização. Tu conseguir personalizar o teu atendimento, tu vai conseguir crescer muito, porque as outras pessoas vão vir atrás da tua personalização. Como estratégia, né? Bom, tá curtindo? Tá gostando desse papo? Acompanha a gente até aqui. Quero te convidar, se você ainda não segue o canal, siga o canal, compartilhe esse conteúdo. Clica no sininho ali para não perder nenhum episódio novo. Toda semana a gente está produzindo conteúdo para você aqui, com o maior carinho, trazendo pessoas para te inspirar, como é o caso da Raquel aqui, para ouvir técnicas e estratégias como o Anderson acabou de falar, como o pastor trouxe. Então, já segue o canal, já compartilha, comenta se está gostando. Bom, a gente chegou aqui ao nosso ponto final. Aqui a gente está chegando já no... Se tivesse plateia, falar assim, tem plateia ali, temos a Nossa Senhora, nossas esposas estão aqui agora, né? Mas eu quero te agradecer, que você que nos acompanhou até aqui, e eu quero pedir para os convidados, né, deixar uma mensagem final para quem está nos vendo. Eu queria começar primeiramente, Raquel, te agradecer imensamente a tua disponibilidade. Obrigado por compartilhar a tua história. Parabéns pela tua caminhada, parabéns por ser... Hoje tu representou o nosso tema, né? Como a mulher cristã concilia negócios, família e espiritualidade. Tu deu uma aula sobre isso, a tua história se confundiu em vários momentos aqui. Então, eu queria te agradecer em nome dos Neemias, a tua disponibilidade, por estar aqui com a gente e por abrir um pouquinho da tua história. Tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas. Parabéns, e eu queria que deixasse uma mensagem final aqui para a turma que está nos vendo. Quero agradecer, eu que agradeço a oportunidade. É o meu primeiro pod. E estava bem nervosa, agora estou mais tranquila. Porque é a minha história verdadeira. E uma mensagem, comprometimento. Não ter medo do trabalho. A gente não pode ter medo, se dedicar. Eu escutei, às vezes, escutei uma mensagem de agora me fugiu, mas uma palestra que ele dizia que a venda era começar sempre do zero. Eu nunca me esqueci. Não lembro o nome do palestrante. E é verdade, a gente, mesmo que eu tô há anos, e imaginar que eu comecei hoje. Então, com a mesma intensidade, com o mesmo comprometimento, com verdade. Então, são valores. Valores que, se a gente não vive aquilo que a gente oferece, é a mesma coisa do cristão, não viver aquilo que prega, aquilo vai falar muito mais alto. Com certeza. Então, é isso. Né? Ser quem você é, né? Não se vestir de algo que não é. Então, ser você mesma, buscar em Deus, em oração. E é isso. Obrigado de coração. Nós que agradecemos. Muito bom. Agradecemos. Parabéns. Pastor, tua mensagem final para a turma aí, o que tu deixa? Amém. Com certeza a gente cresceu um pouco mais aqui nesse tempo de qualidade, né? E agradecer a Deus pela tua vida, pelo teu testemunho, pelas colocações pontuais que você trouxe aqui conosco. Dá para ver que o equilíbrio ele é o ponto principal dessa trajetória. Não desanimar dos sonhos, né? Olhar para os sonhos e dizer assim, poxa, ali eu vou lutar mais um pouquinho, eu vou realizar o meu sonho, né? E às vezes a gente não sabe nem o porquê que está lutando por um ideal, por um sonho, por um projeto, mas descansar o coração no Senhor, né? Acho que a gente, como empreendedor, precisa entender isso cada vez mais e dizer para quem está nos vendo agora, nos ouvindo, que as nossas lutas, elas fazem parte do processo. Né? O Senhor ele sempre tem uma porta aberta e as portas sempre vêm dele. Se a gente está caminhando com o Senhor, caminhando com o Espírito Santo, é questão de um momento, e o momento do Senhor pode ser agora. Né? Alguém que está nos vendo agora, nos ouvindo, quem sabe esperou esse momento para escutar essa mensagem, escutar esse bate-papo, para tomar sua decisão. É hoje. Né? Então que Deus abençoe a tua decisão, que o Senhor traga paz ao teu coração, e que você possa, né, principalmente, creio que talvez muitas mulheres estarão assistindo esse podcast e possam dizer assim, eu vou, né, vou criar coragem, vou dar o passo, né, eu boto o pé na água e Deus abre o mar e as coisas vão acontecer. Em nome de Jesus. Acho que hoje nós avançamos um pouco mais aí. Amém. Perfeito. Anderson, tua mensagem final aí para a turma.
Não, agradecer a Deus, né, por esse momento que nós tivemos aqui hoje. Como é bom estar aqui, tu não falou hoje. Como é bom estar aqui. Estava com saudade, né, ao testemunho aí e essa aula que a Raquel nos trouxe, de tanto de empreender, de garra, de buscar os seus sonhos, de buscar o que realmente desejas, né, e sempre em oração. Acho que nós temos que colocar sempre tudo em oração. Ao pessoal da mesa, ao Raul por essa maestria de seguir esse nosso podcast, ao pastor pelo ensinamento que nos traz junto com a palavra e a experiência dele como empresário, ao Lucas que está ali atrás, né, fazendo o seu tremendo trabalho. Tremendo trabalho. Então, eu queria encerrar assim dizendo que eu fui muito tocado na última palavra, no último culto que eu tive, que foi o pastor Cristiano. Ele colocou assim, ele iniciou o culto dizendo: a vida é uma viagem, escolha bem as pessoas que escolha bem as suas companhias para fazer parte dessa viagem. Mais ou menos ele colocou assim. E isso eu vejo que isso tem tudo a ver também com a questão empresarial, né? A vida empreendedora também é uma viagem e nós temos que escolher muito as pessoas que estão do nosso lado, né? Esse nosso podcast, enfim, que o pastor Júnior nos abriu, que a Carral nos abriu, ele é um segmento de algo que a gente tem que transbordar, que a gente tem que mostrar realmente para os empresários o que é ser empreendedor e seguir a palavra junto, né? Então eu tenho certeza que eu estou seguindo a minha viagem hoje com pessoas maravilhosas, com convidados maravilhosos, que vamos fazer sim uma diferença, né? Vamos, eu digo timidamente, chegando, né, à casa das pessoas com uma palavra, com algo que a gente possa de certa forma despertar esse interesse do empreendedorismo, despertar esse interesse de viver em oração junto com a parte empresarial. Porque é uma coisa que a gente comenta muito, né? A nossa empresa, ela não é para nós, não é? A nossa empresa realmente ela tem que ser para o reino. E no momento que ela consegue trabalhar o reino, ela só tende a crescer e prosperar. Bacana. Gostou? Curte. Gostou? Curte, compartilha, comenta, manda a tua opinião, o que tá achando, clica no sininho para não perder nenhuma novidade. Minha missão sempre é dar uma costurada geral aqui, mas acho que essa aula que a Raquel nos deu hoje aqui foi maravilhosa. Você que é mulher, que precisa conciliar vida particular, conciliar carreira ou empreendimento e a espiritualidade, você entendeu aqui hoje que comece orando. Comece orando. Você viu na aula hoje aqui, literalmente uma aula, comece orando. Acredite no teu sonho. Às vezes você dá um passo para um lado e na verdade tem que ir um pouquinho mais para o lado. Às vezes você faz uma formação acadêmica e na verdade a tua vocação são os negócios. Então, espero que uma das missões que é desse podcast, que é te inspirar, tenha acontecido essa noite, tenha acontecido nesse momento, que você que está vendo aqui esse vídeo tenha se inspirado com a história da Raquel. Quero te agradecer e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Proceder, tenho um alvo a alcançar, rima para declarar, não vou desanimar. Deus está a convocar pessoas dispostas a renunciar e se comprometer com o que Ele quer fazer. Ser como Neemias, que a Deus se consagrou, assumiu a missão e a visão concretizou. Grandes pessoas